Olá, você que acompanha a nossa programação aqui na Rádio Band News FM. A gente segue aqui na nossa programação com mais uma entrevista. Mas é o seguinte, o Tribunal de Justiça da Bahia está dando um passo importante para organizar a sua própria jurisprudência, certo? É um tema importante, é um tema latente. A seção civil do direito público aprovou por unanimidade 5 enunciados que ajudam a padronizar, né, as decisões em temas que vivem batendo a porta do judiciário. Esse trabalho tem sido conduzido pela desembargadora Marielza Brandão e não nasceu de forma isolada. Ao longo dos meses houve bastante discussão com os magistrados, assessores, advogados e também instituições como a OAB e a Procuradoria-Geral do Estado. E é sobre esse movimento que mexe diretamente com a forma como a justiça decide, que a gente conversa agora com a desembargadora Marielza Brandão. Desembargadora, muito obrigado por ter aceitado o convite de conversar com a gente aqui da Rádio Band News. Eu que agradeço o convite para estar conversando com nossos ouvintes a respeito de um tema tão importante para que haja segurança jurídica nos julgamentos. Desembargadora, o que é que muda na prática para os advogados e jurisdicionados com a aprovação desses enunciados pelo Tribunal de Justiça da Bahia? Dá para esperar decisões mais rápidas já no curto prazo? Com certeza. A mudança mais imediata é a previsibilidade. Os advogados e os jurisdicionados, com esses enunciados, passam a contar com parâmetros claros sobre como essa seção de direito público compreende determinadas matérias. Isso tem um valor enorme, porque vai orientar a estratégia processual desde o início. A curto prazo, com certeza, é razoável que se espere maior celeridade, porque temas com entendimentos consolidados nesses enunciados vai permitir julgamentos até mesmo monocráticos pelos desembargadores, o que naturalmente agiliza a resolução de inúmeros processos que tramitam com tema igual, né? Não é uma promessa de velocidade a qualquer custo, mas uma consequência natural da segurança jurídica que esses enunciados trazem, porque houve uma ampla discussão a respeito desses temas. Entendo. A construção desses entendimentos, desembargadora, contou com a participação, conforme até falei aqui na introdução da entrevista, da OAB e da Procuradoria-Geral do Estado. Esse modelo colaborativo, ele tende, por exemplo, a reduzir conflitos ou pode gerar, quem sabe, alguma resistência de outros setores? Olha, essa escolha do diálogo institucional, eu entendo como bastante acertada, porque quando nós trazemos para uma discussão interna com a magistratura de segundo grau, representantes da OAB e da Procuradoria-Geral do Estado, né, dentro da seção de direito público, onde predominantemente encontram-se processos de interesse do Estado, participando ativamente na construção desses enunciados, nós trazemos as perspectivas, as ressalvas, as sugestões de redação dessas entidades. Então, o enunciado que vai emergir desse processo tem uma legitimidade democrática muito maior do que se fosse uma decisão unilateral do tribunal. Então, a resistência, claro que sempre pode existir, é próprio de qualquer processo de consolidação, mas ela também tende a ser menor quando há esse espaço democrático em que aqueles que atuam diretamente em demandas dessa natureza conseguem contribuir para que esses textos sejam aprovados. Então, o que nós buscamos é justamente diminuir a resistência de alguns setores. Compreendo. A gente está conversando aqui com a desembargadora Marielza Brandão. Desembargadora, entre os temas abordados, como promoção de policiais, concursos públicos e também a heteroidentificação, quais temas têm um maior potencial de impacto imediato na judicialização diante dessa padronização da jurisprudência e desses enunciados? Olha, todos eles são temas que têm um número considerável de processos. E eu considero que eles
tem peso considerável, mas eu destaco 2 deles. O enunciado sobre a convocação pessoal para concurso público, porque ela responde por um número significativo de processos, né? Centenas de ações com esse núcleo fático, eles estão tramitando no Tribunal de Justiça. Então, a definição de prazo para que se entenda mais razoável para a convocação dos candidatos que foram aprovados em concurso reduz diretamente o número de demandas idênticas que tramitam aqui no nosso tribunal, né? Também é um tema que tem afligido muito os nossos julgadores é a questão da heteroidentificação, que toca em tema constitucionalmente sensível, e ainda há uma discussão muito grande na evolução da jurisprudência nacional. Então, quando há uma discussão sobre esse tema e se busca a delimitação dos limites do controle judicial nesses casos, obviamente que trará mais segurança jurídica, tanto para os candidatos quanto para as bancas examinadoras. O impacto, no meu sentir, é qualitativo e imediato. Agora, desembargadora, dessa padronização, 2 temas são importantes, que são fornecimento dos medicamentos e também litigância de má-fé. Esses 2 temas ainda estão pendentes. Aí eu lhe pergunto, por que esses temas costumam gerar mais divergência dentro do próprio judiciário? Porque são temas muito mais complexos, né? E eles envolvem tensões jurídicas genuínas, que não se resolve apenas pela técnica. No caso mesmo de saúde, especialmente quanto ao fornecimento de medicamentos via SUS, há uma disputa real entre o direito fundamental à saúde e os critérios vinculantes que já foram fixados pelo Supremo Tribunal Federal através dos temas 6 e 1234. Então, encontrar uma redação que honre esses temas, né, que consiga trazer uma jurisprudência que tenha o cuidado de não ferir, né, a jurisprudência já trazida por os temas pelo STF, precisa que nós tenhamos um cuidado maior. E isso, quando nós discutimos com a PGE e com a OAB, eles trouxeram algumas ponderações que nos fez precisar mergulhar com mais atenção nesse tema. Em relação à litigância de má-fé também, o debate gira em torno da responsabilização do advogado, né? A OAB fez ponderações sérias sobre os limites do Estatuto do Advogado, da advocacia, e o tribunal levou essas ponderações a sério. Então, esses temas ficaram pendentes não por omissão, mas porque merece, em respeito à sua complexidade, um estudo mais acurado e, portanto, 2 desembargadores pediram vistas desses temas para um estudo mais aprofundado. Um foi o desembargador Raimundo Braga, que está com o tema da litigância de má-fé, e a questão da saúde ficou sob a minha responsabilidade para fazer um estudo mais aprofundado e depois levar para as considerações dos outros desembargadores que compõem a seção de Direito Público. Entendo. Desembargadora, para a gente encerrar, eu entendo que essa uniformização, essa padronização da jurisprudência é sempre apontada aí como um caminho, vamos colocar assim, para ter uma segurança jurídica do devido processo legal. Aí eu lhe pergunto, mas essa padronização não acarreta um certo risco de engessar decisões ou até limitar algumas análises de casos concretos pelos próprios juízes? Olha, claro que essa é uma preocupação legítima e nós estivemos atentos a isso durante todo o processo de construção desses enunciados. Mas a gente deixa bem claro que os enunciados que foram aprovados não são fórmulas fechadas
porque vão dispensar um olhar sobre o caso concreto. Na verdade, elas funcionam como balizas interpretativas, né? Então, o desembargador, ele continua vinculado, né, à análise das circunstâncias particulares de cada caso concreto, de cada processo que ele analisa. O que nós buscamos é que, a partir de um ponto de referência coletivo, a gente possa construir com rigor e com participação, né, dos atores externos, que nós já falamos, a OAB e a PGE, uma maior segurança do sistema. Então, a uniformização bem feita não engessa. Ao contrário, ela libera o julgador das discussões já resolvidas, permitindo que a sua energia se concentre nas questões que ainda demandam reflexões mais aprofundadas. E mesmo que esses temas voltem a ser discutidos em outra situação, nós podemos, né, claramente fazer mudanças nesses enunciados se for trazido para nós fundamentos legítimos para que haja essas mudanças. Então, na verdade, não enunciados que vão continuar existindo ad eterno, mas que pode ser também reavaliado de acordo com as circunstâncias e com novas interpretações a respeito dos temas.